Eu considero que devemos evitar a judicialização a qualquer preço, porque o partido precisa se conscientizar de que ele ficou menor. Ficou menor por erros cometidos ao longo de vários e vários anos. E ele precisa crescer. É o partido que tem o maior legado de todos. Enfrentou e venceu a hiperinflação, manteve a inflação baixa, criou a cultura da inflação baixa, fez a lei de responsabilidade fiscal, fez diversas reformas microeconômicas fundamentais, fez o PROER, expondo aquele excessivo liberalismo do mercado financeiro dos Estados Unidos e aquela crise que começou com o Lehman Brothers. No Brasil não haveria aquilo, porque o PROER realmente saneou e preparou a regulação do sistema financeiro. Eles não tinham o PROER, e por isso muita gente boa, de boa fé ou de má fé do governo americano, se enredou naquilo lá. Então, o PSDB é um partido que não pode ficar pequeno, não pode... Eu sempre digo assim, mais Montoro e menos Centrão. Eu sempre digo isso. O partido tem que se colocar à altura do seu próprio tamanho histórico. Então, essas confusões internas, elas devem ter um fim. E vamos lá olhar. É simples? Não, não é simples. É simples o MDB lançar o nome da fulana, no caso a senadora Simone Tebet, excelente pessoa, excelente parlamentar. Outra é, por exemplo, o PSDB dizer se sim ou não para o Dória, que ganhou uma prévia que custou um bom dinheiro para os cofres do partido, esse dinheiro que veio dos cofres públicos, ou seja, de repente não é mais, as prévias não servem, a gente vai rasgar o estatuto das prévias. Isso não é assim, é complicado. Eu acredito numa fórmula de entendimento em que aqueles que sejam da chamada terceira via, que acreditem na terceira via, no rompimento dessa dicotomia entre Lula e Bolsonaro, que eles tenham tempo e paz para trabalhar, se estabelecer mais 2 meses, 3 meses, enfim, de modo a que a gente perceba se a rejeição do Dória caiu, se a aceitação dele subiu, se a aceitação da senadora Simone, que hoje está com 1%, se subiu, ou se a aceitação dela continua a mesma, e mais com a exposição, se ela consegue manter uma rejeição muito baixa, ou se a rejeição cresce com a exposição. Então, não é simples você dizer para uma pessoa que ganhou uma prévia que ela não está mais no jogo. Agora, é muito complicado isso. Prefeito, o senhor acredita nessa viabilidade da terceira via? Já estamos... o debate sobre a eleição foi antecipado, né? Começou antes do que o normal e, mesmo assim, nenhum desses nomes se mostra competitivo, né? Nas pesquisas que são feitas até aqui. O senhor, que tem vasta experiência na política, acredita ainda numa possibilidade de algum desses nomes mostrar alguma reação? Porque as pesquisas não mostram essa tendência, né? Olha, eu vejo que não há unanimidade pela senadora Simone no MDB. Há pessoas que preferem não ter candidato a presidente ou candidata. A mesma coisa no PSDB. O governador João Dória, ele não teve um segundo de tranquilidade. Sempre aquela história dos senões daqui, senões da acolá, podia trocá-lo pelo fulano, pelo Beltrano. E, puxa, eu fui testemunha de todo aquele episódio. Estava acertado que quem vencesse a prévia seria o candidato do partido. Se ia ganhar ou se ia perder é uma outra história. Por exemplo, Alckmin teve apenas 4% dos pontos. Perdeu. E tinha o maior tempo de televisão de todos. E tinha uma coligação enorme que ele não soube manter ou não conseguiu manter. Deu-se a ele uma paz que não se está dando ao Dória para que ele trabalhe, para que a gente possa efetivamente aferir. Se eu sentisse que o Dória não teria nenhuma chance de crescer, eu diria a ele, gosto dele, como sou amigo do Bruno também, entendo que a carta não foi uma coisa acertada e que
o Bruno precisa ter uma conversa muito franca, tete a tete, olho no olho, com o João Dória. E nada de publicar aquilo que eles discutiram, nada de tornar, enfim, público o que a gente precisa, às vezes, guardar no nosso mais íntimo espaço interno. Então, é preciso eles conversarem e é preciso que a gente defina, mas dizer assim, vem a pesquisa mede você pela rejeição, não é só rejeição, tem a aceitação também, vem aí. Aí acontece, por exemplo, de uma pessoa perder a paciência, como a Aloysio perdeu, o Aloysio diz assim, eu vou apoiar Lula no primeiro turno. Eu sou irmão do Aloysio, adoro o Aloysio. Eu preferiria que ele não tivesse dito, que tivesse deixado isso para um outro momento, revelar a preferência dele em segundo turno. Em primeiro turno, dar tudo que se pode, e nem sempre é a vitória que representa a vitória. Às vezes você perde vencendo, às vezes você vence perdendo. Então, nós teríamos que ter a necessária habilidade política de construir uma terceira via que saia com uma votação forte. Se vitoriosa a ponto de ir para o segundo turno, eu sei que não é um trabalho fácil, mas insistir numa terceira via. Decidir, por exemplo, se Ciro Gomes é considerado como da terceira via, se não é, e dar chance à senadora de se expandir, dar chance ao ex-governador de São Paulo de se expandir, as pessoas observando, procurando ajudar, recebendo nos seus estados, procurando fazer com que as pesquisas sejam mexidas também pela mexida de cada um nos nossos estados, enfim. Então, eu me preocupa isso, porque a ideia de divisão do partido, Sim. essa ideia ela seria ruim se o partido estivesse na sua melhor forma. Ela é péssima quando a gente tem o partido enfraquecido como ele está, com 22 deputados, depois de ter eleito apenas 39, ele está com 22 hoje. E qual que é a tendência, na avaliação do senhor, qual que é a tendência do que deve acontecer desse encontro de hoje, dessa deliberação? O resultado da pesquisa está marcado para amanhã para ser divulgado, né? Qual que é a tendência, qual que o senhor acredita que seja a definição do PSDB? Eu não sei, olha, se fosse futebol e o Tancredo estivesse vivo, eu poderia pedir, colocar o Aécio no banco um pouco, colocar o avô dele articulando. Põe no banco, volta em outro jogo. Mas com o Tancredo isso não aconteceria. Com o doutor Ulisses isso não aconteceria. Com Franco Montoro, com Fernando Henrique no comando, isso não aconteceria. Ou seja, nós temos que zelar pelo nosso patrimônio e, a partir desse patrimônio, fazer votos. Mas não é com dissidências, não é com problemas internos um atrás do outro. É a partir de um mergulho, cada um nas suas águas mais profundas, para emergirem os principais atores com força. Isso significaria, por exemplo, um congraçamento entre o Dória e o presidente Bruno Araújo. Sim. Significaria nós darmos chance ao Dória para que ele possa tentar o crescimento no qual ele crê. Agora, nesse clima, fica difícil, até para o Lula ficaria difícil para o Bolsonaro crescer num clima onde há pessoas que apoiam, mas pessoas que são beligerantes contra ele. Sim, é um ambiente hostil.